Bora falar de sabatina, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele se reuniu na semana passada com o Jorge Messias, que foi indicado por Lula ao STF, isso de acordo com a coluna da Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo. Segundo essa reportagem, o encontro foi secreto e contou com a mediação de amigos em comum entre o Messias e o Alcolumbre. Também teriam comparecido a essa reunião os ministros do STF, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, e também o senador Rodrigo Pacheco. O Alcolumbre, ele nega o encontro. E a sabatina do Messias, como a gente sabe, acontece amanhã na CCJ, está marcada para as 9 da manhã. E lá no Senado, ele precisa de 41 votos para ser aprovado ao STF. Olha, é, vamos, vamos dar o seguinte também, porque aí eu já faço o pacote do comentário. Vamos lá. Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a pessoas próximas nesses últimos dias que ele está vendo aí um placar apertado no Senado, mas confia na aprovação do Jorge Messias para o STF. Como eu disse, a sabatina está marcada para amanhã, quarta-feira, e a votação no plenário deve acontecer logo em seguida, né? O ministro, como eu disse, também precisa de 41 votos para garantir essa vaga. Nessas conversas, o Lula e os aliados têm considerado que o desempenho de Messias na sabatina vai ser crucial para ele garantir essa aprovação e que qualquer detalhe pode fazer diferença, ajudando ou atrapalhando o ministro. A articulação política do governo tem feito diagnóstico semelhante, de que a situação do Messias está resolvida, mas sem margem expressiva de vantagem, que precisa ser monitorado pelo Palácio do Planalto até o momento da votação. O Messias e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram na semana passada, como eu disse aí para vocês. Olha, vamos lá. Eu acho que passa apertado, tô com o Lula, né? Acho que passa, é apertado, mas passa. E seria um absurdo que não fosse assim, né? Eu insisto. Realmente é preciso querer insistir muito, e eu vi até, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Vi editoriais defendendo a rejeição para mostrar a independência do Senado. É bom que se lembre que nunca houve rejeição a uma indicação. Quando se fala desde Floriano Peixoto, o negócio de Floriano Peixoto é que o Floriano Peixoto, na verdade, indicava gente que nem advogado era, que não tinha nem formação jurídica, né? E o Floriano Peixoto, ele tinha o epíteto de Marechal de Ferro, não por acaso. Nós não estávamos falando de uma democracia. Nós não tivemos ministros rejeitados, nós tivemos ministros caçados pela ditadura, mas rejeitados nem na ditadura, enfim. Não tivemos ministros rejeitados por um golpista, como Jair Bolsonaro, indicado por golpista, né? Os dois indicados por Bolsonaro foram aprovados. Seria muito ruim que um ministro indicado por um democrata que enfrentou um golpe de Estado fosse rejeitado, né? Aqueles que acham que isso seria uma prova de independência do Senado estão apenas atacando mais uma vez as instituições. Infelizmente, isso hoje pega setores importantes da imprensa. Acho que é um misto de fígado com ignorância, né? E com depredação institucional, né? Vamos ver. Eu não vou contar, mas que eu saiba, pelo menos ele tem 4 votos, ele vai ter 4 votos que eu não imaginava que ele tivesse. 4. Que já dá para passar o limite, né? Que não vai ser grande. Então eu acho que será aprovado, né? Desempenho na sabatina conta? Conta, mas eu diria que conta assim, quase sempre, quando se chega lá, a votação já aconteceu, né? Ou seja, você chega lá com o voto decidido. Agora, é claro que se falar alguma grande barbaridade, né? Mas não vai falar. Não vai falar. Até porque, e aí, é isso que eu acho interessante. Vamos lá, Rafael, vou antecipar aqui perguntas, tá? O senhor reconhece
que o tribunal tem avançado em competências do Congresso Nacional. O que o Messias vai dizer? Né? Ele vai fazer a defesa das competências e das atribuições do Senado, ele vai falar da necessidade da autocontenção do Supremo. O que você acha que ele vai responder? Não é permitido fazer perguntas, e se forem feitas ele não pode responder, sobre voto, como ele votaria, questões que estão em curso no Supremo. Então, o senhor votaria contra o aborto? A discriminação total do aborto, a discriminação do aborto com 12 semanas. O senhor votaria como? Ele não pode falar como ele votaria. Mas ele pode dizer que ele acha ser essa uma atribuição do Congresso Nacional. Por que é que o senhor, como AGU, se manifestou contra uma disposição do Conselho Federal de Medicina sobre procedimentos de interrupção da gravidez até a 12ª semana? É que eu estava atuando como AGU. Atuando como AGU, eu faço uma atuação que é em nome do governo, etc. Não se trata de uma convicção pessoal. E assim, as coisas vão por aí. Ele vai ter que fazer a devida separação entre o que é o papel de um advogado-geral da União, e o papel de um advogado-geral da União é ir lá representar, afinal de contas, a União, ainda que não seja a sua posição pessoal. Assim como o papel de um ministro da Justiça, isso aconteceu com Mendonça, é defender a política do governo, ainda que possa não ser a sua posição pessoal, e aquela que é a sua posição como ministro do Supremo, que é defender que o Supremo seja o guardião da Constituição e, em matéria penal, para quem tem foro, né, atuar com independência, etc. O Zanin, por exemplo, se saiu formidavelmente bem. Né? O Zanin saiu dali e muitos conservadores gostaram do desempenho dele. Né? E, de fato, tem se mostrado muito equilibrado no Supremo. Né? Ele não tem, digamos assim, aquele voto progressista por preguiça. Assim, eu sou progressista, então meu voto será sempre identificado com os progressistas. Ou com digamos assim, a militância de ponta, a vanguarda do progressismo. Ele não é esse cara. Né? Mas o Messias também não será. Né? O Messias representa um momento importante do Brasil, uma transição que eu nem acho que é uma transição muito positiva, mas e eu explico o que eu quero dizer. O Messias vem de uma tradição de esquerda, progressista, se quiserem, e ele é evangélico mesmo. Quando eu digo evangélico mesmo, é que hoje em dia tem muita gente convertida ao evangelismo que seria incapaz de, enfim, que não é. É porque, virou... Outro dia me contaram aí de uma figurinha meio carimbada da vida pública, não vou aqui citar, porque eu não vou ficar botando a fé dos outros, que, ele agora é evangélico. Eu disse, quem? Eu conheço, sei o que fez no verão passado. Falei, evangélico? Bom, então tá bom. Né? Porque agora ser evangélico é conquistar um público fiel do ponto de vista eleitoral. O Messias é evangélico mesmo. Né? Ele é convicto, né, da religião. E os progressistas precisam se aproximar, né, dessas camadas da população que tendem a votar em conservadores, em reacionários, que muitas vezes escolhem coisas contra os interesses dessas pessoas. Não contra os interesses religiosos, mas contra os interesses econômicos. Né? Quando eu digo que é um momento do Brasil esse, em que você tem pessoas que têm reivindicações econômicas progressistas, mas valores conservadores, isso tem uma parcela importante da população, eu digo, isso nem é tão bom, porque, para o meu gosto,
política e religião realmente ficariam separadas. Você garantindo a liberdade religiosa, né, essas coisas não têm de se misturar. Mas elas se misturam, infelizmente. Né? Estão aí o tempo todo. Né? Deveriam andar separadas, acho. O que você precisa é garantir a liberdade religiosa e acabou. Né? O resto são divergências que se tem. Mas não, o fato dele ser evangélico conta para a indicação dele. Né? Também. Há muitos pastores que são favoráveis ao nome dele. O PL pretende se organizar para aplicar uma derrota, né, no Messias, porque, claro, isso simbolicamente seria um trunfo, e aí vai que não se consiga indicar o ministro, e vai que eles ganhem eleição, aí eles teriam ainda um nome a mais. Mas acredito. Eu acredito e o Valdemar Costa Neto também acredita. Se você lembra, ele deu uma entrevista dizendo que ele acha que o Messias será aprovado. Né? E, evidentemente, ele vai lá dizer que ele é contra o Supremo tomar prerrogativas que são do Congresso. Eu também sou. Só que eu acho que isso não acontece. Eu não acho que o Supremo tome prerrogativas que sejam do Congresso. Quais? Todas as vezes em que o Supremo entrou numa questão, entrou porque foi acionado e sempre tinha uma base constitucional para fazê-lo. Essa ideia de um Supremo sem contenção, isso é coisa repetida por inimigos do Supremo. Infelizmente vocalizada de maneira que me parece irresponsável pelo Edson Fachin. É isso. Vamos falar de Master? O ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, pediu para deixar ministro, o se o senhor complexo ficou penitenciário. magoado, irresponsável quer dizer sem prudência, tá, ministro? Irresponsável, sem prudência. Buscando a etimologia da palavra, é irresponsável mesmo, porque responsabilidade significa a capacidade de olhar para trás também e ver a trajetória das coisas. É isso que quer dizer. Então, ministro, quer saber? É irresponsável mesmo.